Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o cientista político Antônio Lavareda recebemos o Dr. Roberto Calil Filho, professor de cardiologia da Universidade de São Paulo, presidente do Conselho Diretor do INCOR e diretor do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Veio aqui para conversar com a gente sobre Covid-19. Muito obrigada, Dr. Calil, por sua presença. Eu só queria agradecer a minha participação, o convite a você, Lavareda. Doutor Calil, antes da gente começar a nossa conversa, vamos observar as telas que o professor Antônio Lavareda trouxe para a gente. Intenção de comparecimento na eleição. 71% com certeza vai comparecer à sessão eleitoral para votar em novembro. 18% vai decidir se vai ou não comparecer, dependendo de como esteja a situação da pandemia. 10% acha que não irá comparecer para votar por causa do risco do coronavírus. 1% não sabe e não respondeu. Fonte XP e PESP, 28 e 29 de setembro de 2020. Na sua opinião, a vacina contra a Covid-19 deveria ser obrigatória para todos os brasileiros? 72% sim, 27% não, 1% não sabe. Fonte Datafolha, 5 e 6 de outubro de 2020. Dr. Calil, nós estamos agora no Brasil numa fase de flexibilização, de abertura, de pessoas voltando às ruas, à vida normal. E muitas pessoas, apesar de responderem às pesquisas que ainda têm receio da doença e tudo, quer dizer, a gente observa que há uma crença de que, bom, agora já há tratamentos conhecidos, então a mortalidade diminuiu. Agora está chegando a vacina, então tudo vai estar resolvido. O senhor, que vive, respira hospital, que tratou de centenas de pacientes com essa doença, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho esse comportamento do brasileiro. Realmente a gente tem razões para se preocupar menos ou a gente ainda tem que manter todos os controles? Então, primeiro, esse é um conceito completamente errado. Nós estamos ainda na pandemia. Então, tem até pessoas que falam, estamos na segunda onda. Nós nem saímos da primeira onda. Estamos na pandemia. A situação está melhor, a mortalidade, média de mortalidade no país, nas cidades diminuiu, mas veja, eu não acho que uma situação está sob controle, morrendo mais de 600 pessoas por dia, certo? Para mim, 1.000 pessoas, 1.000 mortes por dia é muito, 600 é muito também. Então está longe do controle total. Então, essa flexibilização tem que ser muito responsável. Porque não adianta as pessoas acharem, não, a mortalidade caiu, a contaminação diminuiu, a vacina está chegando, nós conhecemos tratamento. Claro, realmente nós sabemos muito mais hoje a forma de tratar. As vacinas não vão chegar tão logo. E até a população inteira ser vacinada vai demorar um tempo. Então, eu acho que neste momento é momento de responsabilidade máxima. O isolamento dentro das novas regras, o distanciamento, uso de máscaras, lavar as mãos. Quer dizer, as medidas protetivas têm que ser mantidas com todo rigor, justamente para não aumentarmos mais ainda a incidência de contaminação e aumento de mortalidade, que ainda é bastante alta, em todo o país. Agora, doutor Calil, muita gente fala assim, não, mas agora já tem menos casos e eu tenho acesso a bons hospitais. Eu queria que o senhor falasse um pouco, que nós já conversamos sobre isso. O que é essa doença quando ela se agrava? O que os médicos podem fazer em alguns casos, ou às vezes não há o que fazer? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência que o senhor teve. Quantos pacientes o senhor já mais ou menos tratou na sua equipe aí, nos 2 hospitais? Quantas mortes? O que o senhor viu? Várias centenas de casos nós já tratamos desde o começo. Então, fora isso, quer dizer, nós acompanhamos todo o tratamento também nos hospitais, no hospital público que eu trabalho, os dados. Então, nós temos uma experiência bastante grande sobre essa nova doença. Eu falo de uma maneira bem não científica, da minha maneira. Nós temos 2 tipos de doença. Uma que o paciente está fora do hospital, a outra que está dentro do hospital, que é muito grave. Claro que sabemos que 80% dos casos eles são assintomáticos, de forma bem leve. E os outros 15%, uma forma também leve, como se fosse uma gripe, um resfriado que se trata em casa. Mas os 5% são formas graves da doença e é uma doença bastante grave. Então as pessoas que falam, eu quero pegar para ficar livre, não faça isso. Você não sabe se você vai ficar assintomático, vai ter uma forma leve ou vai estar entubado numa UTI.
Então, esse é o conceito, quer dizer, não dá para querer ter essa doença, né, que discuta por aí, como eu queria pegar e tal. Não, não queiram. Então, continuem se cuidando. Esse é o momento de pico de responsabilidade, eu diria. Tem que ter responsabilidade máxima, porque estamos já saindo do isolamento, né, voltando a uma vida normal, mas a pandemia não terminou. E, de novo, não é que é a segunda onda, nem saímos da primeira onda ainda. Países da Europa que tiveram uma contaminação grave da população, altos índices de mortalidade, e eles estão voltando um pouquinho, né, em relação a essa flexibilização. Então, para que não aconteça isso, nós temos que ser muito responsáveis. Uma pesquisa da rede de televisão americana, ABC News, mostrou que 72% dos americanos acham que o presidente Trump não tomou os cuidados necessários, ou seja, ele não levou em conta os riscos da doença e se contaminou. Óbvio que eu não vou lhe pedir, porque não ia ser adequado, um diagnóstico à distância do presidente Trump, ou seja, se ele tomou ou não tomou os cuidados necessários. Mas, na sua avaliação, a maioria dos seus pacientes de Covid, né, por aí hospitalizados, eles tomaram as providências que deviam tomar, os cuidados necessários, ou foram descuidados e isso explica o contágio, no caso desses pacientes que o senhor cuidou? Eu não sei se detalhar paciente por paciente, mas eu posso te dizer o seguinte, essa é uma doença altamente contagiosa. A grande maioria das pessoas tomaram cuidado, sim, né? E mesmo assim se contaminaram. É claro que a contaminação ela é muito maior se você não se cuidar. Não quer dizer que quem está se cuidando direitinho não vai se contaminar. Por isso que há uma chamada para essas pessoas que se cuidam, continuem se cuidando de uma maneira radical. É óbvio que uma pessoa que ficou isolada em casa 3, 4 meses, a chance de contaminação foi muito menor. Infinitamente menor do que uma pessoa que não se cuidou e ficou andando para lá e para cá. A incidência é muito maior das pessoas que não tomaram o cuidado devido. Olha, o CEO do laboratório Merck, o Ken Fraser, ele chegou a dizer que o anúncio de que o mundo ia contar com uma vacina ao final desse ano, funcionou como uma espécie de estímulo para as pessoas relaxarem nos cuidados. A vacina está aí à frente, então o otimismo natural do ser humano levou-os ao relaxamento. Nessa pesquisa, numa das telas que a Mônica chamou ainda há pouco, no programa, aparece lá 72%, pesquisa do Datafolha, 72% dos brasileiros acham que a vacina deveria ser obrigatória. Qual é a sua opinião a respeito dessas duas coisas, obrigatoriedade da vacina e essa consequência do anúncio, digamos, demasiado otimista da disponibilidade a curtíssimo prazo da mesma? Isso é o que eu venho falar. Não dá para contar com a vacina como sua bengala. Então, porque vai ter uma vacina, e de novo, a vacina, na minha opinião, não sou especialista, mas não vejo uma vacina esse ano ainda no país. Por mais que tenham várias empresas, 4 empresas já aprovadas pela Anvisa em testes finais das vacinas, mas não é tão simples assim. Primeiro tem que ter uma vacina aprovada. Depois tem que ter disponibilidade de dose. Então, é o que você falou, eu concordo plenamente. As pessoas estão usando a teoria da vacina como muleta. A vacina não vai acontecer amanhã nesse país. E, quiçá, não sei nem se até o fim do ano, vamos falar em data. Mas mesmo que ela estiver disponível, primeiro, tem que ter doses suficientes. Segundo, qual população vai tomar primeiro? Então vai demorar meses e meses e meses. Não dá. E depois outra coisa, qual vai ser a eficácia da vacina para a imunização completa? Então são vários questionamentos em relação à vacina. Claro que nós vamos ter uma vacina, claro que a população vai ser vacinada, o sistema de vacinação no país é extremamente competente, né? Claro que, obviamente, a incidência desse vírus, pela própria pandemia, já está caindo. Mas o que não pode acontecer neste momento, que nós não temos a vacina, que as medicações, por enquanto, existentes no Brasil, elas são só tratando as complicações e não se trata direto o vírus. Então não dá para
você relaxar nesse momento, em hipótese alguma. Então, a segunda pergunta, obrigatoriedade da vacina. As pessoas não vão ser obrigadas a vacinar, eu estou com a votação na cabeça, mas tá bom, a eleição. Elas não vão ser obrigadas, obviamente, assim como o voto, que eu queria dizer, a tomar vacina. Então, não é, isso é uma lei vigente no país. Mas é um bom senso que as pessoas todas se vacinem quando estiver disponível. É a mesma coisa a vacina para gripe. A vacina para gripe anual, ela reduz muito o risco de doenças respiratórias e o risco de infarto, inclusive. Comprovado. As pessoas morrem menos tomando vacina. E existem as fake news que vacina não funciona. Então, isso é um ato criminoso, eu diria. Porque as vacinas funcionam sim e reduzem mortalidade. No caso dessa tragédia que foi o coronavírus, uma tragédia mundial, eu acredito que todo mundo vai querer se vacinar. Né? Eu espero que não seja obrigatório, mas as pessoas vão querer se vacinar, porque, de novo, esse vírus não vai embora. Ele vai ficar aí que nem o vírus da gripe, que nem até o sarampo. Imagine, que é uma doença de décadas de conhecimento, temos vacina, tivemos imunização de rebanho, é o que aconteceu ano passado, um pico da doença. Então, quer dizer, as pessoas têm que se cuidar. A vacina é fundamental. E as pessoas, elas não diriam que elas vão ser obrigadas a se vacinar. Elas têm que se obrigar a vacinar, de qualquer jeito, desde que a vacina e quando estiver disponível. Doutor Calil, sobre medicamentos, a gente viu que o presidente Donald Trump tomou o Remdesivir. O senhor pode falar um pouquinho desse remédio, desse medicamento, que parece que não é tão fácil para todos os pacientes o acesso a ele. E que medicamentos que no começo não estavam sendo usados, estavam sendo questionados, corticoide, anticoagulantes, e que agora são amplamente usados. Como é que está a questão dos medicamentos? Lembrando e frisando que não há remédio e nem cura para esse vírus. Você está tratando das consequências dele. Mas que medicamentos, o que a gente pode dizer de avanços no tratamento da doença? Bom, se avançou muito. Em relação à sua questão do Remdesivir, não temos no país esse remédio. Esse é um remédio, é um antiviral, tem sido usado em vários países do mundo já. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, como o presidente Trump, pela imprensa, fez uso desse remédio, ele reduz, sim, o tempo de internação, pelos estudos mostrados até agora, e reduz a mortalidade. Certo? Mas ele não é aquele remédio como se esperava, que elimina o vírus em 24 horas e acabou a doença. Não, e acabou a doença. Não é assim. Né? Outro remédio também que o presidente Trump usou, não tem no mercado nem nos Estados Unidos, ainda está em fase experimental, que é aquele anticorpo daquela empresa Regeneron. Esse anticorpo, os resultados são bastante promissores. A diferença é que você vai oferecer ao paciente de forma leve, para impedir a internação. Então, a aplicação provavelmente endovenosa no primeiro momento, mas este anticorpo, que de novo está em fase experimental, parece que vai trazer bons resultados. Então, você interrompe o ciclo da doença e você evita a internação. Então, anticorpos diferentes da vacinação que cria anticorpo. Diferença, já aproveitando, a vacina ela vai estimular o seu organismo a criar anticorpo de uma maneira bem simplista. E este remédio, esse anticorpo, que é o Regeneron, ele já dá ao organismo os anticorpos para combater o vírus. Então, isso que pela imprensa eu vi que o presidente Trump usou, um remédio já autorizado pelo FDA e o outro ainda em fase experimental nos Estados Unidos. Nós não temos nenhuma dessas medicações do Brasil. Nós temos em protocolos de científicos. Então, nós participamos no Brasil, vários hospitais participam com protocolos de pesquisa a utilização dessas medicações. Nós não usamos de rotina porque não está disponível no mercado brasileiro. O que você tem usado de rotina, doutor Calil? Eu sei que cada paciente é um paciente, né? Mas que tipo de medicamentos já se mostrou e que a gente tem acesso aqui no Brasil e que traz uma evolução, diminui o sofrimento, diminui o tempo de internação, que possa ser usado aqui no Brasil? Basicamente, quer dizer, o que as formas mais graves, se os antibióticos, se os corticoides, que no começo eles eram, inclusive, não era indicado. Os anticoagulantes, nós usamos de rotina nas formas mais graves. E outras formas, né? A transfusão com plasma é uma das armas disponíveis para combater o vírus nessa forma mais grave. Mas, de qualquer maneira, um protocolo convencional são antibióticos, anticoagulantes e o corticoide. E cada caso é um caso. E aí você vai, obviamente, utilizando outras medicações, sim ou não, mas conforme a evolução da doença.
Doutor Calil, passando agora para a questão da eleição, a qual o senhor se referiu há pouco, mais especificamente a questão da votação, do dia de votar. Uma pesquisa da XP e do IPESP, que também foi apresentada na tela ainda há pouco, ela mostrava que, a rigor, 71% dos paulistanos dizem que têm certeza que vão comparecer. Nesse contexto da pandemia, vão comparecer às sessões eleitorais. Significa que cerca de 30% poderão vir a não comparecer, o que seria uma abstenção, no caso, 50% superior à de 2016, que já foi recorde em relação aos 20 anos anteriores. 4 anos atrás, quase 2 milhões de paulistanos não votaram. Agora seriam quase 3 milhões de paulistanos não votando. O senhor é protagonista de uma campanha do Tribunal Superior Eleitoral a respeito. Agora, obviamente, o fato de do comparecimento às sessões eleitorais, nos países em que já houve eleições, está muito associado ao grau de controle que a sociedade conseguiu, que a sociedade alcançou sobre o vírus. Então, por exemplo, na França a abstenção foi elevadíssima, porque o controle não foi tão eficaz. No Uruguai a abstenção foi muito baixa, porque o controle foi bastante eficaz. Eles têm uma das menores taxas de letalidade por milhão do mundo. Qual é a sua expectativa com relação ao comparecimento dos eleitores, doutor Calil? Primeiro, eu honrosamente fui convidado pelo presidente Barroso a participar dessa campanha para mostrar para as pessoas a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral em dar segurança à votação. Então, primeiro, eu espero que as pessoas votem. Por quê? Nós estamos já com uma situação no país, ainda estamos na pandemia, mas uma situação bastante boa, uma situação praticamente sob controle. Então, e numa fase de flexibilização. Você vê em São Paulo, como você falou, os restaurantes abertos, shoppings abertos, agora os cinemas abertos, e você não vai votar? Quer dizer, então você vai no cinema, você vai no shopping, você vai no restaurante, você vai no bar, você vai nas lojas e você não vai votar? Não há justificativa para não votar, desculpe. Isso é uma coisa básica. E nós estamos em outubro, né? Claro que daqui a um mês o controle, eu espero, e a mortalidade no país e a incidência de contaminação vão estar menores ainda, pelas curvas existentes nesse momento. Então, não há justificativa a não votar. A única justificativa a não votar é não querer votar. Então, vamos pegar qual é a justificativa? Qual é a desculpa? O vírus. Então, mas no dia que você não vai votar, você está voltando da praia, você está almoçando fora, você está indo no shopping, é o que a gente vê. Então, eu acho que não tem sentido. O voto é obrigatório nesse país e a participação, quem sou eu para falar de política conversando com você? Mas a participação de nós brasileiros num pleito é fundamental para a democracia. Que é aquele próprio texto do Tribunal Superior Eleitoral. A saúde vem em primeiro lugar, mas a democracia vem em seguida. Fundamental. É não ter desculpas para não votar. E não tem que ter desculpa. Porque foram tomadas medidas de proteção que a chance de se contaminar vai ser muito pequena. Com distanciamento, com máscara, com álcool em gel. Quer dizer, então, é o que eu te falei. Minha opinião é que as pessoas têm que votar sim. E os paulistanos não é 71%, os 100%, modo dizer, entre aspas, tem que ter a intenção de votar. Porque isso é uma percepção que eu tenho, e as pessoas que falam em não votar, elas não vão ficar no isolamento em casa o dia inteiro no dia da eleição. Garanto que não vão. Haverá novas mensagens, doutor Calil, fora essa que está na televisão, gravadas com o senhor? Não, essa mensagem eu acho que é bastante explicativa, né? Essa mensagem que vai até ao ar, vai ser veiculada até 29 de novembro, né? Que é o último dia do segundo turno. Primeiro dia 15 de novembro e o segundo turno 29 de novembro. Ela será veiculada até o último dia. Não haverá nova. Eu honestamente, isso foi muito bem revisto o texto, muito bem avaliado e o texto, quer dizer, eu apenas participei,
mas o texto que foi proposto pelo Tribunal Superior Eleitoral é bastante explicativo. Doutor Calil, eu queria voltar um pouco para a questão do coronavírus e queria falar um pouquinho sobre a questão das sequelas. E o senhor, que é cardiologista, participa de uma pesquisa sobre isso, exatamente sobre o impacto do coronavírus, que é uma doença que se está verificando sistêmica, né, não ataca só o pulmão, no coração. E antes disso, eu queria que o senhor falasse sobre o seu sofrimento com essa doença, se o senhor ficou com alguma sequela, o senhor pegou o coronavírus, o senhor foi infectado no dia 30 de março, se não me engano, já tem muitos meses. Como é que foi esse acompanhamento? Quanto tempo que o senhor foi sendo acompanhado? Se houve algum problema? Quanto tempo as pessoas têm que ser acompanhadas depois disso? E se mesmo pessoas que não têm sintomas acabam depois tendo algum tipo de sequela por ter sido infectado? Primeiramente, essa doença é uma doença extremamente grave nas formas que ela se torna grave, né? Falando de novo. Agora, é uma doença predominantemente pulmonar. Só que se sabe hoje que é uma doença também sistêmica. Ela agride o organismo todo, tá? Inclusive o aparelho cardiovascular, o coração e cérebro. Ela agride o coração de várias maneiras. Primeiramente, ela agride direto o coração, causando uma coisa chamada miocardite, é praticamente uma agressão ao músculo do coração com a destruição das células. Um quadro bastante grave. Os primeiros levantamentos em Wuhan, no comecinho, lá por fevereiro, 7% das mortes foram por miocardite. O vírus também agride hoje, a gente sabe, causando coágulos, entupindo as artérias, obstruindo as artérias, levando a infarto. E ele, como é uma doença que agride os pulmões, cai a oxigenação do tecido e cai a oxigenação do coração também, é menos oxigênio para o coração, levando ao sofrimento do músculo do coração. Então, primeiro, na fase aguda de internação, uma doença extremamente agressiva que pode atingir o coração. Trabalhos recentes mostraram, de um mês atrás, uma revista extremamente conceituada, a revista JAMA, ela estudou pacientes que tinham ido a óbito por pneumonia. 60% desses pacientes tinham comprometimento do coração e não apresentaram sintomas durante a internação. Há uma semana atrás, a revista Lancet, uma revista também do ponto de vista científico, impacto mundial, muito reconhecida, estudou 21 pacientes em autópsia. Os 21 tinham comprometimento do coração. Então, existe o comprometimento do coração, sim, na fase aguda, durante a internação, e algumas sequelas podem acontecer depois da internação. Dependendo da gravidade do caso, as pessoas têm que continuar com um acompanhamento clínico e, obviamente, incluindo a parte cardíaca, principalmente as pessoas que já tiveram um problema cardíaco. Então, é uma doença que tem que ser segmento, não é 14 dias ali, acabou, não transmito mais, estou curado, não. É uma doença que pode deixar sequelas, sim, nas formas mais graves. Tanto é que, de novo, os primeiros estudos em Wuhan mostram que 3 meses depois da doença, pacientes de alta tinham algum comprometimento, alguns pacientes com fibrose pulmonar. É uma situação um pouco mais delicada. No meu caso específico, a minha forma foi das formas graves, né? Eu fiquei em semi-intensiva por 2 dias, até com uma indicação ou a discussão de ser entubado, né, e ir para a UTI. Quando eu fiquei doente, os protocolos de atendimento e de medicação, eles não eram muito conhecidos. Então, por exemplo, era contraindicado corticoide, na época eu fiquei internado, a anticoagulação era uma interrogação, e assim por diante. Então, independente disso, eu sofri bastante. Eu tive uma forma que eu tive muita dor no corpo, febre direto, foi horrível. Foram 5 dias que foram muito ruins. E até hoje eu faço acompanhamento com pneumologista e com cardiologista, né? Então, eu faço acompanhamento até hoje, eu faço exames para esse acompanhamento um pouco mais tardio. Porque os primeiros meses você cansa mais. Eu pelo menos individualmente, cansava muito quando subia uma ladeira, subia uma escada. Claro que você vai melhorando no decorrer do tempo, mas não é simplesmente tive o Covid, fiquei internado, tive forma mais grave, tchau, até logo, esqueço o Covid. Não é assim. Tem que ter um acompanhamento. Doutor Calil, o senhor comentou ainda há pouco que há uma probabilidade, também não sabe exatamente ao certo, de que essa eficácia, a eficiência da vacina não seja exatamente o que se tem com outras vacinas
concernentes a outras doenças. Se fala, por exemplo, que talvez seja necessário utilizarmos 2 doses dessa vacina, ela pode ter apenas 50% de eficiência, e isso combinado com o fato da não obrigatoriedade da vacina e da possibilidade de uma parte importante da população, qualquer coisa acima de 1/4 é significativo, nós podemos ter esse vírus circulando entre nós durante quanto tempo? É uma coisa definitiva, tal como a gripe, como o senhor apontou, ou qual é a expectativa? Bom, primeiro, você sabe que eu não sou um sanitarista, não sou um infectologista, então, para falar de vacina, né, quantas doses, tal, eu não tenho o mínimo a capacidade técnica nem médica para te falar isso. O que eu posso te dizer é que a vacina que estiver disponível no mercado será uma vacina competente, evidentemente, e como qualquer vacinação, vão ter as pessoas que vão se imunizar completamente, outras não. Eu não vejo diferença em relação ainda quando tiver no mercado uma vacina. Obviamente, no Brasil nós temos órgãos como a Anvisa, extremamente competente, e a vacina será eficaz. Então, isso é uma coisa, ela faz parte do grupo das pessoas que se vacinam para a gripe, por exemplo. Muitas pessoas se vacinam para a gripe e algumas ficam resfriadas, quer dizer, não existe uma imunidade total. Em relação ao vírus, ele não vai embora, o vírus veio para ficar, o coronavírus vai ficar eternamente. Nós tivemos uma pandemia, uma epidemia, depois uma pandemia que devassou o mundo em relação a esse vírus, inesperada, ninguém esperava isso. E o H1N1 foi, obviamente, menos grave, mas tivemos casos graves também, mas está aí até hoje. Então o vírus não é que vai embora, o coronavírus vai ficar circulando por aí. Eternamente teremos o coronavírus por aqui, teoricamente. Não temos a doença sarampo? Uau! Fazendo uma analogia bem grosseira. Agora, por isso que a vacinação se faz necessária, importante, e nesta fase de flexibilização, as medidas protetivas fundamentais. Vamos supor, no futuro eu não sei, aí a vacina, toda a população vacinada, a incidência do vírus veio a baixíssima, então as pessoas vão ter que, obviamente, acho que vai ter uma flexibilização até das medidas protetivas, mas por enquanto não sabemos o futuro. Máscara, qual é a expectativa que nós devemos ter com relação ao uso da máscara? Uma coisa bem específica. Ou seja, a máscara vai ficar conosco durante 2021, por exemplo, todo 2021, doutor Calil, nessa perspectiva? Olha, a máscara deve ficar entre nós até 2050, né? Eu não vou estar vivo e provavelmente, quando estiver muito mal, vou estar usando máscara também. Por quê? Não dessa maneira radical, acredito que nós estamos utilizando. Claro que você saiu da pandemia, a utilização da máscara, ela será restrita a alguns ambientes, a algumas situações. Eu acredito, de novo, isso é muito provável. Que nem está acontecendo na Europa, que nem está acontecendo na Alemanha, por exemplo. Agora, eu falo a máscara vai ficar como cultura. Porque, por exemplo, você, até antes de fevereiro, você estava gripado. Então você entrava no seu ambiente de trabalho, ou foi almoçar com seus amigos, ou qualquer reunião. Você estava um pouco gripadinho, um pouco de coriza, entrava nos ambientes, que acontecia nada. No máximo perguntava, está gripado? Pronto. Aí você espirrava, você falava, saúde. Isso não. Isso mudou, vai mudar completamente, esquece o coronavírus. É uma cultura que veio que nem no Japão, para ficar. As pessoas que vão ter quadro respiratório, elas vão ser obrigadas a usar máscara, porque a sociedade vai obrigá-las a usar máscara. Imagine numa reunião, o ano que vem, vamos supor, já acabou essa pandemia, se Deus quiser e tal, e você entra meio gripado. Todo mundo vai te olhar torto porque já entrou gripado numa reunião, sem máscara. Segundo, arrisca dar um espirro no meio de uma reunião. Você vai ser posto para fora de qualquer reunião onde você estiver. Entendeu? Não. Em vez de saúde, vão falar, sai daqui, se retire, por favor, dependente do ambiente que você tiver. Então, mas a cultura um pouco vai mudar sim. Qualquer estado gripal no futuro, esquece o coronavírus, que eu tenha, você tenha, qualquer um de nós vamos nos obrigar a usar máscara sim. Ou nós vamos nos obrigar, ou a própria sociedade vai te obrigar a usar máscara. Não vai ter essa situação mais você com coriza para lá e para cá, espirrando em ambiente sem máscara. Não vai. Então, como eu te falei, a máscara vai ficar, não por causa do coronavírus, porque essa cultura, aliás, é uma cultura saudável, né? Os quadros gripais e respiratórios,
eles vão estar aí para sempre. Independente do coronavírus, do HN1, do influenza, isso vão caminhar com a gente eternamente, esses vírus. Esperamos que não saia um coronavírus 3, 4, 5 ou outro vírus XYZ que faça uma devassa que nem o coronavírus. Não estamos também isentos disso. Por isso que essa cultura de proteção tem que continuar eternamente. Doutor Calil, infelizmente nós chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer demais a presença do senhor aqui no programa, voltar para dar melhores notícias sempre. Muito obrigada, doutor Calil. Obrigado, Lavaredo. E você pode assistir a esse e a todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.